Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo de jogo histórico por aqui, dando sequência agora a essa série dos jogos do Brasil na Copa de 82, né? Então, pra gente chegar ao jogo contra a Itália, tenho postado a sequência dos jogos, das análises dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 82. Já postei a estreia contra a União Soviética, uma virada sofrida, difícil, com um segundo tempo bem melhor do que o primeiro, mas com o gol da vitória saindo só na reta final, o vídeo tá aqui no canal. E hoje é a vez de falar do segundo jogo da fase de grupos, Brasil e Escócia. Também uma vitória de virada, também uma vitória com as suas dificuldades, mas com um placar já mais elástico, com um 4-1 e com um brilho, eu diria que aí até tem uma forma diferente, talvez, da gente usar a palavra o espetáculo, porque a seleção de 82 mexe muito com esse lado mesmo das recordações de muita gente, de algumas gerações inclusive. Eu não diria que foi um jogo de espetáculo da seleção brasileira, longe disso, mas foi um jogo de gols espetaculares. Eu acho que aí é que tá a grande diferença na avaliação do jogo da seleção brasileira, porque não foi um jogo fácil, não foi um jogo de enorme superioridade, aliás, em alguns momentos nem de superioridade, mas a forma como os gols saem, a beleza da qualidade que essa seleção reunia, né, é uma seleção recheada de protagonistas, de craques e ídolos de seus clubes, e até por isso uma seleção que tinha muito recurso para desequilibrar os jogos. E é mais ou menos o que acontece na construção dessa virada. Então vamos lá, a Escócia entra em campo com algumas substituições, a mais relevante delas a ausência do Kenny Dalglish, ídolo do Liverpool, ficou no banco de reservas, não estava 100% fisicamente, entra no segundo tempo, já quando a Escócia está atrás no placar, já quando o jogo praticamente escapa mesmo de vez das mãos da Escócia. No lado do Brasil, uma mexida que era relevante, a saída do Dirceu, que não tinha feito um bom primeiro tempo como um meio-campista pela direita, um meia pela direita na estreia. No segundo tempo tinha entrado Paulo Isidoro, o Brasil fez um segundo tempo melhor do que o primeiro diante da União Soviética, mas era o jogo da volta do Toninho Cerezo. Então o Cerezo entra para jogar no centro do campo, isso mexe um pouco com a distribuição das peças do Brasil. Quem passa a ter esse papel de ocupar o lado direito do campo é o Zico. Então o Brasil passa a ter Cerezo, Falcão e Sócrates por dentro, Sócrates com um pouco mais de liberdade, embora os três se alternassem muito e os três tivessem liberdade, tanto para iniciarem a jogada mais de trás, também nas projeções, isso vai acontecer bastante durante o jogo, eu vou chegar lá, mas desse trio, Sócrates era quem jogava numa faixa um pouco mais avançada em relação aos outros dois, o Zico partindo da direita para dentro, o Éder mantido na ponta esquerda com o Serginho na frente. Então o Zico passa a iniciar os lances da direita para dentro. E o primeiro tempo do Zico é bem mais discreto. No segundo tempo ele cresce, aparece mais no jogo, mas o primeiro tempo do Zico, fazendo essa faixa direita do campo, não surte muito efeito, ele fica um pouco mais distante da área em que o Brasil tenta buscar mais os ataques, que é a faixa central do campo, até porque o lado esquerdo dessa vez, diferentemente da estreia contra a União Soviética, em que o Júnior foi um fator muito importante por se projetar, armar como um meia, já que ele partia da lateral esquerda para virar mais um meia, geralmente por dentro. Diante da União Soviética, isso quebrava a marcação soviética. Diante da Escócia, não. E aí entra um dos pontos interessantes de como a Escócia gerou problemas, incomodou o Brasil e conseguiu, inclusive, sair na frente no placar. A Escócia começa o jogo trabalhando bem a bola, tendo calma com a posse de bola, inclusive, muito a partir do Graham Souness fazendo esse papel à frente da defesa, então ele era uma espécie de primeiro volante, mas com liberdade para ir à frente também, para também se projetar. Dá para dizer que era um trio de meio-campistas nesse time da Escócia, com Souness jogando centralizado, Hartford inicialmente pela esquerda, mas sem se projetar tanto, e um pouco mais avançado à direita, o Gordon Strachan era quem tinha mais liberdade para cair pela direita, para se projetar por dentro. O Archibald bem isolado, não chegou a ser muito acionado, teve pouquíssima participação, pouquíssima influência no andamento da partida, o atacante, né, o centroavante escocês, e pelos lados estavam ameaças de estilos diferentes. Do lado esquerdo, o John Robertson. John Robertson foi um dos grandes jogadores do bi-europeu do Nottingham Forest. Eu já cheguei a postar vídeo aqui dentro dessa série, inclusive analisando a final da Champions de 79, quando o Nottingham Forest bate o Malmö da Suécia e é campeão europeu pela primeira vez, seria campeão de novo no ano seguinte. O time do Brian Clough tinha no John Robertson individualmente uma das peças mais talentosas, o baixinho do drible, das arrancadas pela ponta esquerda, e era ele o ponta pela esquerda da Escócia alguns anos depois, jogando a Copa do Mundo contra o Brasil. Então esse era um ponto importante de observação pela qualidade individual que ele teria para criar as jogadas,
E do lado direito jogava o Wark, que tinha se destacado na estreia contra a Nova Zelândia, mas que não era necessariamente esse jogador do drible, das arrancadas pelo lado. Muito pelo contrário, ele se projetava para virar um alvo e a Escócia usava muito essa jogada, e é inclusive assim que vai nascer o gol. A bola lançada da esquerda ou do centro para encontrar o Wark se projetando na área, tentando ganhar pelo alto a primeira bola. Então ele aparece como um atacante pela direita, se projetando para tentar ganhar o primeiro duelo pelo alto e ajeitar para quem vem de trás. No caso do gol da Escócia é exatamente assim. O Wark ganha o primeiro duelo e quem aparece é o Narey para fazer o gol no chute, tirando do Valdir Pérez. O Valdir Pérez falhou na estreia contra a União Soviética, dessa vez não teve a menor culpa no gol da Escócia. Mas era uma jogada que surgia justamente assim, né? Com o Wark como esse alvo das jogadas da Escócia pelo lado direito de ataque, chegando à área. Só que mais do que isso, o Wark também tinha um outro papel que ajudava a bloquear essa ideia do Brasil de gerar vantagem com o Júnior. Porque a Escócia fazia a recomposição com o Wark voltando bastante e por dentro. Então não existia necessariamente um meia aberto na marcação da Escócia. O que tinha era Strachan, Souness e também o Wark. Os três marcando essa faixa do campo, que era uma faixa de projeções do Júnior. Então o Júnior não encontrava a liberdade que teve, por exemplo, contra a União Soviética para receber, se projetar e virar essa válvula de escape constante do Brasil. Como eu falei no outro vídeo, taticamente, possivelmente o melhor jogador do Brasil na estreia, além do Sócrates, que foi muito bem também. E quem começa a virar a grande saída do Brasil é o Éder. O Éder pelo lado esquerdo, recebendo a bola geralmente bem aberto, tentando, fosse na batida na bola, e a batida na bola não só no chute a gol, mas na qualidade para distribuir, para achar um passe, para tentar encontrar o Serginho mais à frente, para tentar acionar quem viesse de trás, fosse o Zico trazendo da direita para dentro, ou as projeções do Sócrates, eventuais projeções do Falcão por esse setor também. Então era um jogo bastante equilibrado, em que a Escócia conseguia trabalhar a bola, trocar passes, não chegava a criar grande coisa acionando o seu atacante, mas incomodava ao explorar o alvo físico do Wark e ao tentar o Robertson. Mas aí entra um ponto importante do outro lado. O Leandro, que tinha tido dificuldades na estreia, né, contra a União Soviética, os atacantes soviéticos deram muito trabalho para a defesa brasileira e o Leandro teve dificuldades tanto atacando quanto defendendo, mas nesse jogo não, ele consegue levar vantagem sobre o John Robertson na maior parte das vezes. Também fazendo muitas faltas, parando muitas vezes os ataques, mas não permite que a Escócia crie muito a partir do seu ponta pela esquerda, que era individualmente o jogador mais capaz disso, principalmente na ausência do Kenny Douglas, que entraria só no segundo tempo. Então o Brasil consegue, apesar das dificuldades de um jogo equilibrado, de um jogo complicado, a Escócia, mesmo nos períodos em que trabalhou bem a bola, não chegou a criar grande perigo, embora tenha saído na frente. Só que o Brasil também não conseguia criar grande perigo ainda. Então era o Brasil que tinha o Éder, como eu citei, como essa opção de saída, mas não estava conseguindo funcionar tão bem assim o jogo. E o Brasil encontra muitas dificuldades e quando empata o jogo, e aí vem a questão de como o placar vem antes da boa atuação nesse caso, o Brasil empata o jogo no momento que estava mal na partida. E a qualidade individual, a bola parada, a cobrança do Zico, o golaço do Zico, né? Colocando o Brasil de novo no jogo com 1-1. O primeiro tempo termina com um jogo equilibrado, difícil, igual. Aí a volta para o segundo tempo tem de novo a bola parada, colocando o Brasil na frente, dando um gol para o Brasil. De novo, méritos, como eu sempre falo nas análises por aqui. O ponto de separar a bola parada do restante do jogo é só por uma questão de análise da dinâmica de como as coisas acontecem. Mas a bola parada é tão importante quanto qualquer outra situação de jogo e até por não depender de qual é a dinâmica do jogo, de estar bem ou não, de gerar vantagens ou não, ela é tão decisiva. E nesse caso ela foi fundamental, porque o Brasil chega ao empate numa bola parada, numa belíssima cobrança do Zico, e chega a virada no gol do Oscar, no escanteio para dentro da área, que ele finaliza e faz 2-1. Então, agora, o Brasil tem a vantagem no placar. Ainda assim, não é ainda um jogo em que o Brasil está tão à vontade, mas começa a ficar a partir do momento em que tem a vantagem no placar. E aí sim, a partir de uns 10, 15 minutos ali do segundo tempo, alguns lances de mais qualidade começam a aparecer e o meio de campo do Brasil começa a aparecer de uma forma muito determinante. Com Falcão, Cerezo e Sócrates. No segundo tempo, o Zico aparece um pouco mais para o jogo, então se no primeiro tempo as alternativas do Brasil ficavam muito restritas ao Éder tentando, no segundo tempo não. No segundo tempo o meio campo funciona um pouco melhor. E aí o Cerezo começa a se projetar, em alguns momentos cai pelo lado direito, então não tinha um ponta pelo lado direito, o Zico era quem partia dali, mas agora o Zico já estava próximo
próximo do Sócrates por dentro, trocando posições com o Sócrates por dentro. O Cerezo em alguns momentos se projetou para cair pelo lado direito, fazer essa ultrapassagem, quando não era o Leandro, que também ofereceu saída pelo lado direito, dessa vez de uma forma mais ativa do que o Júnior tinha sido até então no jogo, diferentemente da estreia contra a União Soviética, em que o Júnior foi incansável, se projetando e dando alternativa o tempo inteiro. E aí, mais uma vez, vem a beleza dos gols. O terceiro gol é espetacular, né? Um golaço do Éder por cobertura, tirando do Alan Ruff numa batida belíssima, e é numa jogada que sai da arrancada do Sócrates por dentro. Então ele encontra, no momento de saída de bola, o jogo mais espaçado, Sócrates recebe na meia pela direita e arranca. Encontra o Serginho, que faz o passe para o Éder chegar batendo de novo. Vale o destaque, o Éder já tinha sido importante e decisivo na estreia. No segundo jogo foi participativo, importante de novo, inclusive nos piores momentos do Brasil era quem dava alternativa, quem tentava criar jogadas, quem usava a qualidade técnica na batida na bola para gerar perigo. E é quem faz o 3-1, que aí sim, a sensação do 3-1 foi a de fim de jogo. Ali parecia que o jogo realmente tinha acabado. Foi justamente no momento ali das substituições. Então a Escócia ainda tenta mexer um pouco mais no seu sistema. Entra o Alex McLeish para jogar na zaga, que empurra o Alan Hansen para jogar como um volante, nessa altura já ao lado do Saunas. E aí as substituições, por exemplo, o Strahan já tinha saído, o Kenny Dalglish entra para ser esse segundo atacante atrás do Archibald por dentro. Mas o 3-1 já não surtia muito efeito, porque não é nem que o Brasil tenha dado espetáculo depois do 3-1, ou que a Escócia tenha ido pro ataque de qualquer jeito. O jogo cai de produção, o jogo fica mais arrastado, já mais sem graça. E de qualquer forma, ainda sairia mais um belo gol já no finalzinho, o gol do Falcão, que de novo tem participação importante do Sócrates. Então é importante reparar como alguns jogadores vão se destacando de uma forma frequente, né? Tanto na estreia quanto no segundo jogo. Sócrates, Éder, são jogadores que foram bem nas duas primeiras partidas. O Sócrates, depois de uma boa jogada, né? Jogada que começa com inversão da direita para a esquerda, que tem um avanço pela esquerda, o Sócrates é quem rola pro Falcão chegar batendo e fazer o gol de fora da área. Então, mais uma vez, a batida de fora da área sendo determinante pro Brasil chegar ao placar, como já tinha sido nos dois golaços de fora da área, né? Do Sócrates e do Éder na estreia, dessa vez também, com cobrança de falta do Zico, com o golaço do Éder aí já na entrada ali da área, e depois o gol do Falcão também fechando a conta de um 4-1, que, como eu disse, não foi uma atuação de gala, de um espetáculo de uma seleção em cima da outra, mas foi sim a qualidade individual gerando belíssimos gols e fazendo com que o Brasil de novo corresse atrás do placar num jogo em que sai atrás, que tem dificuldades, contra um time que incomoda, que dá trabalho, mas o Brasil vai buscar e no fim das contas consegue uma goleada, que até acaba passando a sensação de uma tranquilidade que eu nem diria que foi a palavra para definir o jogo, ou pelo menos não até a metade do segundo tempo. Depois realmente o jogo fica mais tranquilo, mais sob controle e o Brasil consegue confirmar esse 4-1. É isso, conto aí com os comentários de vocês, com as sensações, para quem se lembra, para quem assistiu na época, para quem só viu depois, sobre o Brasil, e aos poucos a gente vai contando essa trajetória e analisando essa trajetória da Copa de 82. Um abraço, até a próxima.